Vamos ver aqui o iceberg de rabbit holes da internet, vídeo do menino Thomas. Cara, tem até aviso de centro da valorização da vida. Se tem aviso no vídeo falando, aquecimento global, você sabe que o vídeo é bom. Você sabe que o vídeo é bom, que vai vir só pedrada. Se, né, se eles estão querendo falar que o vídeo é mentira, é porque o vídeo é verdade. Será? Vamos lá, vamos ver. Imagina o seguinte, você está procurando alguma coisa na internet e se depara com um link sobre aquilo. Mas nesse link, você encontra outra coisa que chama sua atenção. Essa coisa então te leva para outros links e sobre outras coisas. E de repente, tu percebe que tem mais informações sobre aquilo do que tu poderia imaginar. Então tu continua lendo mais e mais e mais, encontra mais coisas e entra em outros lugares mais obscuros da internet que, dependendo do assunto que você estava pesquisando originalmente, podem completamente alterar a sua perspectiva sobre aquilo e cativar a sua curiosidade, lhe inserindo em uma busca sem fim por algo que você nem sabe o que é. Um termo que ficou famoso nos últimos anos para descrever esse fenômeno é rabbit hole, uma referência à história da Alice no País das Maravilhas, onde ela adentra no buraco do coelho e se encontra em um mundo completamente diferente. Apesar de parecer um termo extremamente específico, ele é na verdade bem abrangente, e é usado bastante para se referir a qualquer coisa bizarra, sem explicação, ou misteriosa que você encontra por aí, que não pode ser descrita em apenas um parágrafo, e que se você for pesquisar sobre ela... Pessoa que fala que aquecimento global não existe é burra mesmo, mas o vídeo vai ser bom, cara. O vídeo vai ser pedrada, você sabe disso. Vai entreter demais. Você vai ter que adentrar vários lugares estranhos da internet. O meu canal sempre foi dedicado a estudar... Qual o melhor worldbuilding criado? Terra plana ou Terra Oca? Terra Oca. Nossa, Terra Oca sola Terra plana, de todas as formas possíveis. Terra Oca é braba demais. Nossa, Terra Oca tem vários spin-offs dos aliens estarem já dentro da Terra. Esse é brabo pra caralho, né? No fundo do oceano, não sei o quê. Nossa senhora, Terra Oca é muito superior à Terra plana. Terra plana não chega nem perto de Terra Oca. Terra plana, tipo, é nível Tier D, Tier D. Terra Oca é Tier S. A história da web, e esse vídeo aqui é só uma desculpa pra eu ficar uma hora falando de coisas aleatórias que eu acho interessantes. Enfim, esse é o iceberg de rabbit holes da internet. Não, fã de Terra plana é fanboy demais, fica gritando e tal, isso aqui. Fã de Terra Oca são só os mais fidalgos da comunidade, como dizem, né? Creepypastas são histórias de terror originadas na internet, criadas e Ou é repostadas. Terra Oca, tô vivendo numa bola de golfe, ou, felizmente aqui. Um dia você procura a teoria da Terra Oca. Terra Oca é braba demais. É muito bom. Nossa senhora. Tem livro que fala sobre isso. Né, livro de ficção que, né, desenvolve o tema, que é muito foda. Aquele Viagem ao Centro da Terra. Mano, Terra Oca estoura a Terra plana em todas as características. Nossa senhora, tá maluco. Postadas por usuários muitas vezes anônimos, cujo objetivo é simplesmente assustar as pessoas. As primeiras creepypastas surgiram na forma de correntes em redes sociais, onde era publicada uma mensagem falando que existe um fantasma que vai matar você e a sua família caso você não repasse essa mensagem para mais 10 pessoas. Aí o menino Thomas mostrou como que ele é garoto mesmo, como de fato ele é menino. Isso não existe no início da rede social, isso existe antes. Antigamente se passavam correntes com carta. Você recebia carta disso. Corrente existe há muito tempo, antes da internet. Em 2001, foi publicada na internet uma história chamada Ted the Caver. A história era contada no formato de um blog pertencente ao protagonista, Ted, que relatava suas experiências explorando cavernas. Um dia, ele e seu colega encontraram uma caverna extremamente estreita e que continha símbolos e hipogrifos esculpidos nas paredes. Eles Símbolos hipogrifos eram grifos que tinham metade leão, metade cavalo? Isso é um hipogrifo, porra. exploraram Metade leão com asa e metade cavalo. a caverna Cabeça de águia. até escutarem gritos aterrorizantes de dentro dela. Em mais uma postagem no blog, Ted relata seus pesadelos depois daquele evento e disse que retornaria para a caverna com seus colegas, dessa vez armados com armas de fogo. Contudo, essa foi a última postagem feita por Ted em seu blog, dando a entender que ele não retornou dessa última expedição à caverna. Na época que a história foi publicada, ela viralizou e deixou Cara, muitos... esses exploradores de caverna são muito malucos, né? Tipo, por que o cara vai se enfiar nesse buraco
tendo, sei lá, 3 filhos, uma esposa que ama ele. Que o ama. Seria a forma correta de falar, né? E o cara vai ficar, nossa, não, tá maluco. Você já viram aqueles vídeos de, tipo, mortes em cavernas? É só o nome da fenda, tipo, fenda do cu do diabo. Aí o cara vai lá e entra. Taxa de sobrevivência, 0,0001%. O cara entra do mesmo jeito. Questionando se ela era real ou não, inspirando várias histórias semelhantes e dando início ao gênero de creepypastas modernas. Hoje existem milhares de creepypastas diferentes, mas infelizmente o gênero ficou associado a histórias genéricas de baixa qualidade. E de jovem, né? Creepypasta antigamente era bem feito, era interessante e tal. Hoje em dia, Creepypasta é dominado por jovem de 9 a 12 anos de idade. Moderadores da Creepypasta Wiki ficaram tão irritados com a grande quantidade de creepypastas ruins que eles decidiram abrir uma segunda wiki chamada Trollpasta Wiki, onde todas as histórias ruins eram transferidas para não poluir a wiki original. A existência da Trollpasta Wiki causou muita treta na comunidade, principalmente por parte de autores que acreditavam que a sua creepypasta não era ruim e não deveria ser transferida para a Trollpasta Wiki. O caso mais famoso disso foi com o JC de Raina, o criador da creepypasta do Sonic.exe. Essa creepypasta é uma história que conta de uma versão amaldiçoada de um jogo do Sonic, onde ele mata seus amigos e depois tenta matar o jogador. Ela é plagiada de uma creepypasta em espanhol e contém vários erros na narrativa, porém viralizou graças aos fangames baseados nela. Tem que tirar o acesso dos jovens. Todo mundo que tem menos de 18 anos do chat vai ser removido à força da internet. Os moderadores da Creepypasta Wiki transferiram a história do Sonic.exe para a Trollpasta Wiki, e o JC respondeu a isso de uma forma muito peculiar, pedindo para que seus fãs atacassem a Creepypasta Wiki e seus moderadores. Posteriormente, o JC foi cancelado por tentar grumar um fã menor de idade no Discord. Falo nada. Aparentemente isso é algo bem comum na fandom de Sonic. Hoje, as creepypastas perderam o protagonismo do que se trata de história de terror da internet, embora existam ainda vários projetos até hoje que se baseiam nas creepypastas antigas, e de vez em quando, alguma creepypasta boa aparece. Hello Street Cat é um aplicativo chinês de live streaming onde usuários podem ver gatos de rua comendo ao vivo. A empresa responsável pelo app espalhou vários comedouros com câmeras pela China, e por meio do aplicativo, usuários podem assistir ao vivo a câmera de qualquer um desses comedouros, e também interagir no Eu chat. já vi um vídeo comentando muito da história disso aí. Dos gatos, dos nomes, do povo que tentava fazer maldade com eles e do povo tentando salvar os gatos. E ao enviar doações, o comedouro solta mais comida para os animais. Apesar do aplicativo ser chinês, alguns usuários passaram a restreamar as câmeras mais populares do app no YouTube. Fãs do Hello Street Cat então criaram uma wiki com o objetivo de catalogar todos os gatos recorrentes que passavam por cada comedouro. Cada gato foi atribuído um nome diferente para cada, baseado em sua aparência ou personalidade. Exemplos incluem Mr. Marshmallow, nome dado pelo fato dele ser completamente branco, Mr. Peace, que recebeu esse nome após mijar na comida, e Mr. Fresh, Ele comia e depois mijava na comida pra ninguém mais comer. que recebeu esse nome por conta de seu curioso hábito de entrar no comedouro e apenas olhar a câmera pacientemente sem comer nada, até alguém doar dinheiro e despejar mais comida, pois esse gato só come ração fresca. Em 2024, um clipe do Mr. Fresh olhando pra câmera e um clipe do Mr. Shock agindo chocado viralizaram nas redes sociais. Essa nova atenção trouxe vários fãs novos ao app, mas também despertou o interesse de criminosos. Por algum motivo, existe na China uma bolha consideravelmente grande de zoosadistas, pessoas na internet que sentem prazer ao maltratar animais. Um É grupo porque na China tem gente demais, né? Então vai ter também gente ruim em mais quantidade. Mas lá na China, lembra que é cultural você comer tudo que é vivo, né? Tudo que se move na China é alimento, até o que não se move. Inclusive pessoas. Então, lá na China se come de tudo. Tipo, é cultural da China, devido à superpopulação e grandes períodos de fome, você comer tudo. Inseto, gafanhoto, aranha, formiga, escorpião, gato, cachorro, se come de tudo. Então lá a percepção dos animais igual é aqui
não é assim que funciona, né? Existe uma diferença cultural. Claro, muitas pessoas têm a mesma percepção daqui, mas você vai ter um grupo que não tá nem aí, que essas coisas não têm nenhum tipo de valor a não ser ser comida. Aí você para pra uma discussão de, pô, tem um monte de gente passando fome. Aqui, os mendigos ali na China, gente pobre e tal. E aí tem gente alimentando gato de rua, que muitas vezes só causam mais problema, porque vai procriar e vai dar problema, tanto é que eles começaram a castrar. Esses gatos aí que iam comer, eles começaram a fechar para levar para o veterinário para castrar. Então os caras começaram a ficar revoltados. Não, como assim? Tem um monte de gente passando necessidade, vocês estão ajudando esses gatos de rua vagabundo aqui. Vamos matar eles e tal. E aí começou uma situação muito doida. Não, eles torturam mesmo, porque aí já virou. Tô falando que, tipo, não tô falando que todo mundo que mata é pra comer, não. Tô falando que culturalmente já tem uma parte da percepção social que é diferente. Junta isso com pessoas malucas, né, e maldosas, e você vai ter uma barreira menor para esse tipo de coisa acontecer. No Telegram dedicado a maltratos contra gatos, colocou uma recompensa em dinheiro para qualquer um que matasse o Mr. Fresh, mas o gato foi capaz de despistar quaisquer assassinos e felizmente foi adotado. Os gatos são ranqueados pela comunidade em nível de raridade. Alguns gatos, como a Miss Alien e o Mr. Normal, possuem uma raridade comum, pois aparecem frequentemente nas lives. Outros têm níveis de raridade bem altos, e presenciá-los comer ao vivo é considerado uma honra. Exemplos de gatos raros são a Miss Leg, que recebeu esse nome por conta de sua habilidade sobrenatural de largar a estreia toda vez que aparece, e o Mr. Sonic, um gato raríssimo que recebeu esse nome por não ser um gato, Porque. Eu lembro dele também. mas sim um ouriço que aparece ocasionalmente para roubar a ração. As restrings do YouTube acabaram ficando cada vez mais raras de encontrar conforme o tempo, devido a ataques de copyright. Embora essa comunidade até hoje permanece ativa, inclusive abrindo um site chamado miau.camera, que é considerado a forma mais conveniente de assistir as transmissões sem ter que passar pelas barreiras linguísticas associadas a um aplicativo chinês. Screamers são nada mais que vídeos de susto na internet, extremamente populares nos anos 2000. A ideia por trás deles era fisgar internautas ingênuos com algum vídeo, jogo ou imagem, apenas para assustá-los no final com uma imagem assustadora e um grito extremamente alto. O screamer mais famoso da internet é provavelmente o do jogo do labirinto, onde você tem que guiar um ponto até o final de um labirinto, mas ao chegar no final da terceira fase, você é recompensado com um jumpscare do rosto daquela menina do exorcista, com um grito alto de fundo. Screamers eram inseridos em vídeos de animais, vídeos de notícias, vídeos clickbaits, sites, jogos flash e até mesmo GIFs. Pra botar isso pra criança, tipo, é engraçado e tal, isso aqui, mas, cara, vale a pena não, mano. Disfarçados de imagens. A partir de 2014, eles foram perdendo cada vez mais relevância e hoje são uma relíquia do passado. Mas, surpreendentemente, surgiu uma comunidade que cataloga os screamers da internet e tentam encontrar screamers antigos que se tornaram lost media. Feijão humano é um termo usado na internet brasileira para se referir a qualquer indivíduo cujas peculiaridades ou atitudes estranhas, delirantes ou excêntricas atraem o interesse de usuários da internet, que veem o feijão humano como uma fonte de risada ou o acham perturbador. A internet brasileira é repleta de feijões humanos. Não. Qual que é o nome dele? É o... esqueci. Tupiranino. Não, Pastor Tupiranino não é feijão humano não, pô. Respeito o Pastor Tupiranino. E embora a maioria deles sejam engraçados não intencionalmente, quase todos possuem alguma história trágica por trás ou algum distúrbio mental. Exemplos de feijões humanos incluem Arthur Isvael, o homem que se diz um deus banqueiro e trilionário, Fabiano Honorato, o homem que dizia ser o namorado da Lola Bunny e Rainbow Dash do My Little Pony, e Carlinhos, o homem que diz ter batido o recorde mundial em chupar cavalos. Existem postagens de fóruns, vídeos antigos e artigos que detalham toda a vida dos feijões humanos em enorme detalhe, e o meu canal possui vários vídeos de iceberg que se tratam justamente disso. O termo é nada mais que uma versão abrasileirada de local da internet gringa. Uma das coisas que diferencia os feijões humanos brasileiros dos locais gringos é que o Brasil possui uma cultura bem diferente em relação ao tratamento dessas pessoas. Na gringa, existe uma cultura de trollagem bem mais forte, e é relativamente comum surgirem grupos de trolls dedicados a perseguir locals e farmar clipes deles.
mesmo em casos onde o local possui uma doença mental, e mesmo quando eles são claramente dementes, os locals quase nunca são internados em hospitais psiquiátricos. Mas, no Brasil, existem vários casos de feijões humanos que foram levados para fora da internet para tratar sua saúde mental, e a cultura dos trolls é bem menos prevalente aqui, com o consenso sendo que é muito melhor só observar de longe. Embora essa atitude brasileira seja muito mais Esse cara humana que aquela morreu. Esse cara aí morreu. observada na gringa, existe uma coisa que o Brasil faz pior em relação a isso, que é o fato de muitos feijões humanos serem alavancados para a fama ou serem E vários deles viram políticos, né? Vários feijão. Mano, essa porra de caneta azul político, cara. Vai tomar no cu, vocês merecem tudo de ruim mesmo. vítimas de enablers. Enfim, se você tiver interesse em saber sobre a história de alguns dos indivíduos mais Quem infames foi da o internet, idiota que fez a caneta azul ficar famoso? Vai tomar no cu, cara. Ó, o Garo, filho da puta, tá tentando virar político agora, não sabe de porra nenhuma, vai ganhar ainda. Na moral, patético, patético, patético. Esse povo fica dando moral, sei que. Você sabe que vai dar merda, cara. brasileira, o meu canal já fez vários vídeos falando sobre vários deles. O Gamergate foi uma grande controvérsia na comunidade gamer estrangeira que influenciou o rumo da comunidade de videogames até os dias de hoje. Tudo começou com o lançamento de um jogo chamado Depression Quest em 2014. O jogo se trata de uma espécie de visual novel de texto, onde o jogador é relatado a história do protagonista, que sofre com depressão, e você tem que escolher opções que levem a ações que podem ajudar o protagonista a lidar com a sua depressão. Porém, independente das suas escolhas, o final do jogo sempre diz: você ainda tem depressão. O jogo foi feito por uma mulher chamada Zoe Quinn, que se tornou uma das pessoas mais odiadas na comunidade gamer. Esse ódio contra a Zoe não se deu apenas por conta de críticas ao seu jogo, mas principalmente por conta de uma caridade falsa que ela criou e depois embolsou todo o dinheiro para si, e também porque ela sabotou outras caridades legítimas, por acreditar que essas caridades não eram simpatizantes da causa feminista, que em 2014 estava em seu auge. Apesar das atitudes de Zoe e o próprio jogo Depression Quest não ter sido bem recebido pela comunidade, surgiram vários artigos de jornalistas de revistas de videogames falando do game de forma positiva. É o que a gente conversou mais cedo, né? Como que todos os, ou vários, não todos, né? Mas vários jornalistas de jogos ou coisas do tipo são comprados de alguma forma, diretamente ou indiretamente. Por isso tem que conhecer quem está fazendo a análise. O cara tem canal no YouTube, né? O cara tem artigos interessantes, aquilo está de acordo com o que ele já falou antes. Mas se você vai para Disney ver no parque do Star Wars e depois você faz uma análise, por causa que a Ubisoft te mandou, e você faz uma análise do jogo de Star Wars, cara, você está obviamente influenciado. Se você falar mal, tu não vai ganhar a viagem de graça da próxima vez. E aí? E o cara já é miserável, né? Jornalista de jogo já não ganha muito. Então, eles sempre vão aceitar os presentes. E aí, os caras sempre vão falar bem. Tá tendo a treta do mixtape, eu não tô por dentro disso, mas aparentemente é parecido com essa situação aí, desse Depression Quest, em alguns aspectos, né? Tipo, o jogo ganhou 2.000 análises em pouquíssimo tempo, mas nunca teve mais do que, sei lá, 100 pessoas jogando ele. Que negócio bizarro. Os números são exemplos, tá? Só pra você ter uma noção. E é isso, sabe? Tipo, eles sempre vão falar bem de jogos que tem a ver com a causa que eles advogam, com a causa que eles concordam, ou com o jogo de algum amigo, algo do tipo, né? Aí, um exemplo interessante disso é o seguinte. O jogo Crimson Desert foi um jogo que dividiu muito a comunidade. Vários analistas de jogos falaram que era um jogo mediano. Só que esse é um jogo colossal, né? E os jornalistas de jogos não jogaram nem 20 horas do jogo. Claro, o jogo tem que ser bom desde o início, ponto. E Crimson Desert tem vários problemas. Só que você vai pegar a galera que joga Crimson Desert hoje, porra, 2.000 horas de jogo. Entendeu? O jogo constantemente evoluindo e tal. Tipo, era um jogo que a proposta dele era muito fora do que um jornalista de jogo ia conseguir aproveitar para fazer uma análise. E aí você tem que levar isso em consideração. Se você pegar um vídeo de análise de um cara que jogou direito o jogo no YouTube, vai ser muito mais valoroso do que analisar por um jornalista de jogo. Por quê? Porque o cara teve tempo de jogar. Não tem como o jornalista de jogo ficar jogando um jogo um depois do outro, cada jogo de 100 horas. Isso não existe. Por isso que a maior parte das análises, né, não condizem com a realidade. Pô, vira meme, né, na internet. Então, hoje em dia, né, as pessoas falam que Crimson Desert tipo, é absurdo de bom. Ou acabam falando, tipo, o início é ruim mesmo, mas depois o jogo fica incrível. Deveria ser bom desde o início. Não, melhorou o início. Então, e aí, mas o ponto que eu tô querendo dizer é,
O jornalista de jogo, ele nem viu o que o jogo pode oferecer. Porque ele joga de um jeito específico numa caixa específica. E aí jogos que fogem dessa caixa atrapalham o jornalista. Né? E aí ele não consegue jogar direito o jogo. Claro, isso não exime o Crimson Desert dos problemas que ele teve no lançamento. Mas você vê que não se reduzia a pequena crítica que foi feita naquele ponto da história, sabe? E concedendo análises altas. Isso deixou muitas pessoas confusas, mas tudo acabou Meu primo tava com 70 horas de jogo e não chegou no Deserto Vermelho. Não tinha chegado ainda. sendo revelado quando o ex-namorado de Zoe apresentou provas que ela havia traído ele com 5 homens diferentes, entre eles jornalistas e desenvolvedores de jogos indies. Zoe dormiu com 5 caras, com o objetivo de progredir sua carreira na indústria de jogos. Após o relato da ex da Zoe e outras evidências que mostravam uma profunda corrupção do jornalismo gamer, iniciou-se a hashtag Gamergate, onde usuários expressavam sua indignação com o estado da comunidade e exigindo que os jornalistas envolvidos no escândalo fossem demitidos. Gradualmente, vários outros podres foram sendo revelados sobre o jornalismo gamer, como o fato de desenvolvedores de jogos Eu acompanhei isso aí de perto, na época. Não lembro de nada, mas eu estava lá. pagarem propinas a revistas para que estas escrevessem análises positivas dos seus games. Os jornais e revistas responderam a essas críticas, iniciando uma Nossa, foi patético. enorme onda de manchetes e artigos denunciando o machismo e misoginia na comunidade gamer, taxando os gamers como racistas e fascistas que odiavam mulheres e que, para resolver isso, a comunidade gamer deveria integrar pautas feministas. Assim, a discussão do Gamergate deixou de ser apenas uma discussão sobre a corrupção na indústria Isso foi uma tática de mudança de foco clássica, né? Ninguém tava falando disso. Aí não, vamos falar que eles são isso, eles vão ter que se defender disso. Logo, o discurso muda pra isso, e não porque eles defendiam no que eles estavam criticando antes. mas sim uma briga ideológica. Antes do Gamergate, era extremamente raro você ver pessoas falando de política em comunidades de jogos, mas após o Gamergate, é praticamente impossível fugir desses assuntos políticos e de identidade de gênero, mesmo em franquias que não têm absolutamente nada a ver. Em 2019, Zoe Quinn, a mulher que iniciou tudo isso, passou a se identificar como gênero fluido e acusou um homem chamado Alec Holowka, um dos criadores do jogo indie Night in the Woods, de ter abusado dela 8 anos antes. Mesmo sem provas, o homem acabou sendo demitido de seu trabalho por conta das acusações e 4 dias depois, tomou sua própria vida. Luna Game foi um jogo de My Little Pony lançado em 2011. O jogo foi feito por um fã da franquia e publicado no fórum Equestria Daily. O jogo se tratava de um simples platformer feito no Game Maker, mas após apenas alguns segundos de gameplay, uma imagem assustadora aparecia na tela, acompanhada de estática e uma música distorcida. O jogo então criava vários arquivos diferentes no seu computador, contendo imagens assustadoras de pôneis e arquivos de texto que continham a frase "O fim está próximo". Por conta disso, o jogo foi dito como um vírus malicioso disfarçado de um jogo de My Little Pony. O desenvolvedor anônimo do jogo publicou o Luna Game 2 no Mediafire apenas algumas semanas após o lançamento do primeiro. Esse jogo é bem semelhante ao primeiro, mas ao invés de criar arquivos no seu PC, o jogo ao final simplesmente tranca o seu mouse na tela de Game Over e lhe impede de fechar o jogo, assim forçando o jogador a reiniciar o PC ou usar o Ctrl Alt Del. Nos próximos meses foram lançados o Luna Game 3, 4, 0 e, um ano depois, foi lançado Luna Game N, que encerrou a série. O Luna Game foi lançado bem antes da criação do Sonic.exe e apenas alguns meses depois da criação do Band Round, fazendo dele uma das primeiras creepypastas da internet que envolvem algum tipo de jogo amaldiçoado. Futuramente, vários jogos inspirados em Luna Game surgiram em sites de fangames como a Game Jolt. Esses jogos ficaram conhecidos como Jogos.exe, em referência àquela creepypasta do Sonic. Os Jogos.exe é um gênero caracterizado por mimicarem uma espécie de game amaldiçoado ou vírus que infecta o seu computador. O Angry Birds! Esse gênero tem uma reputação bem ruim hoje, por conta de críticas ao uso excessivo de jumpscares, terror ultrapassado e a programação amadora da maior parte dos Jogos.exe. Apesar das acusações, o Luna Game original não continha nenhum vírus,
E o criador original, recentemente, abriu um site chamado lunah.me, onde detalha o processo de criação dos jogos. O Orkut foi uma rede social do Google lançada em 2004, que se tornou a mais popular do Brasil nos anos 2000. No começo dos anos 2010, o Orkut foi rapidamente perdendo popularidade por conta da competição com o emergente Facebook e sabotagem vinda... Uma das maiores falhas no Brasil foi ter deixado o Orkut morrer pro Facebook. E todo mundo já abandonou o Facebook. Tudo bem que o Facebook antes era melhor, mas o Orkut sempre foi superior. Saudades. Do próprio Google, que queria fazer do Google Aí é foda, né? O Google matou o Orkut pra fazer o... Qual que é o nome? mais a rede Google+, mano. Nossa. social da empresa ao invés do Orkut. Em 2011, o site fechou, mas surpreendentemente, a maior parte das comunidades do Orkut foram arquivadas no Wayback Machine e você pode acessar elas até hoje. Por meio desse arquivamento, é possível ver uma grande parte... Será? Ah, não tem, pô. Cadê o Bleach Brasil, mano? Bleach Project. Cadê? Não tem. Vê se achava um post meu. da internet antiga, assim como comunidades estranhas que seriam apagadas da internet para sempre. Dito isso, também houveram comunidades dedicadas a fetiches, hobbies anormais, membros do crime organizado, assim como as primeiras panelas da internet brasileira. A panela mais famosa do Orkut foi a Semeadores da Discórdia, fundada pelo youtuber e negacionista de Bitcoin Easy Nobre. Essa comunidade, basicamente, criava... Tem que fazer questão de farpar o maior erro do cara. outras comunidades menores e tópicos em comunidades pré-existentes, com o objetivo de instigar brigas e fazer aquilo que hoje é conhecido Ó, pré-existentes, o cara com a imagem do Joe, de Ashton no Joe. com o objetivo de instigar brigas e fazer aquilo que hoje é conhecido como rage bait, mas ainda assim tinha seus limites. Usuários que passavam dos limites e tentavam instigar violência, racismo ou atos criminosos eram banidos da bolha. E esses exilados, em resposta, criaram os Semeadores da Discórdia Maior, bolha. Ó, o cara com a foto do Hypnos de Cavaleiro do Zodíaco. E esses exilados, em resposta, criaram os Semeadores da Discórdia Maior e o Homens do Bem. Panelas que são mais comparáveis com as bolhas doentes do Discord que temos hoje em dia, e alguns dos chãs brasileiros foram criados por membros dessas bolhas. Comunidades criadas por membros dessas bolhas mais pesadas do Orkut incluem Animais Eu Mato na Facada, ou então Haiti, estamos torcendo para chegar a 1 milhão de mortos, em referência ao terremoto que estava ocorrendo no país. Essas comunidades tinham o objetivo de fazer rage bait, expor os usuários a imagens chocantes, ou meramente divulgar a panela ainda mais. A maioria dessas comunidades, contudo, foram excluídas antes de serem arquivadas, e a única prova que temos para suas existências são postagens em blogs antigos e vídeos no YouTube de 2009. Como o Orkut foi a primeira rede social verdadeiramente mainstream na internet brasileira, ele também foi um grande ponto para a propagação de malware e para hackers. Desde o início do Orkut até o seu fim, houveram vários vírus famosos que abusavam do fato da maioria das Valeu. Que? Ô Nur, tamo junto. pessoas da época não ter a mínima noção de web segurança. Um exemplo foi o vírus do Orkut colorido, onde era repercutido essa postagem dizendo que... Pra que eles ganham dinheiro com isso? Não. Alguns homens só querem ver o mundo queimar. É puramente pra fazer alguém passar raiva e a pessoa ver que outra pessoa passou raiva. E ele ficar zoando. É isso. É você falar merda pra falar merda e ver as pessoas em choque. para deixar o seu Orkut com cores diferentes, apenas acessando ele por links diferentes. Esses links eram na verdade links falsos, que mimicavam a tela de login do Orkut e coletavam o e-mail e senha digitados pela vítima. A vítima então perdia a conta, e os hackers usavam dela para divulgar o Orkut colorido para todos. Alguém enviava scraps e recados de um... E os hackers coletavam o e-mail e senha digitados pela vítima. A vítima então perdia a conta, e os hacker, Cians Host, HTML e Cracker. hackers usavam dela para divulgar o Orkut colorido para todos os seus contatos. Outros exemplos semelhantes foram o vírus do áudio falso, onde alguém enviava scraps e recados para pessoas dizendo que eles haviam deixado um áudio muito importante para ela, só que esse áudio em questão era na verdade um arquivo .swf que, ao baixado, destruía o computador da vítima e roubava sua senha. Ou também o vírus do perfil amaldiçoado,
Aparentemente, por volta de 2007 e 2008, tinha esse perfil que se você adicionasse ele no Orkut, você automaticamente pegava um vírus. Só que ninguém sabe direito se era uma lenda urbana ou se era algo real. O maior vírus do Orkut foi, de longe, o vírus da bandeira, um worm que infectou milhares de usuários e deixou a plataforma quase inutilizável por alguns dias em 2010. Esse vírus tinha a forma de uma simples imagem da bandeira do Brasil, porém essa imagem Nessa época eu já não usava Orkut, estava no Facebook. secretamente continha em seu código linhas de comando que executavam ao simplesmente visualizar a imagem no seu navegador, assim infectando Caralho! Nossa, isso aí é brutal. o seu navegador com um vírus sem ter que ter baixado nada. Ao infectado, o seu navegador soltava um pop-up com a frase pegadinha do malandro, o seu Orkut ficava todo travado, a sua conta entrava em 5 comunidades do criador do vírus, Cara, ainda bem que era fazer nada demais, né? Imagina se fizesse algo perigoso. e por fim, você é redirecionado para o Twitter do criador, um cara chamado Jokes. Além disso, a sua conta automaticamente mandava aquela imagem da bandeira para todos os seus contatos, assim infectando mais pessoas. Esse exploit do Orkut foi removido após um final de semana, e felizmente o criador do vírus não fez nada muito sério. Esse worm não roubava as informações ou as senhas das pessoas, e nem usava os perfis das vítimas para compartilhar conteúdo chocante, mas simplesmente alertou o Orkut sobre esse exploit e divulgou os perfis do criador, que, ironicamente, parece ter tido sua conta do Twitter hackeada e desapareceu da internet. Caralho. Pô, se ele tivesse usado pra mandar gore, né? Coisas terríveis, ia ser meme. Mas isso aí foi só basicamente Ô, Orkut, se liga nisso aqui. Existe uma estranha peculiaridade no algoritmo do YouTube, onde se você pesquisar por certos caracteres específicos, o site só vai lhe recomendar vídeos bizarros, de terror ou contendo violência explícita. Os exemplos mais famosos disso são com essa série de caracteres estranhos aí, ou escrevendo full stop punctuation, que é ponto final em inglês. Ninguém tem a mínima ideia de quando isso começou, por que ocorre ou quem são as pessoas por trás disso. Found on the Tape foi um estranho canal no YouTube e considerado uma das primeiras ARGs da internet. O site foi criado 13 anos atrás, em 20 de julho de 2011, e nesse mesmo dia, publicou um vídeo chamado clip094.mp4. Cadê o Lamurça? O Lamorça, né? Cadê? Vai ter nesse vídeo? Nesse vídeo não, no vídeo do SBR. 3 dias depois, o Creio que sim. canal postou mais um vídeo. Ele começa da mesma forma que o primeiro, até cortar para imagens de um homem, então para uma janela. Na tela é exibido uma série de letras e símbolos piscando, com uma espécie de enigma. O vídeo então corta para aquela mesma silhueta escura de antes, mas dessa vez revelando o resto do corpo daquela pessoa antes de encerrar. Várias pessoas assistiram esse vídeo na época e eventualmente foram capazes de decifrar o enigma no segundo vídeo. Acontece que, ao decifrado, o enigma te levava para um link de download de um mapa do jogo Half-Life 2. Ao baixar esse mapa e entrar nele, o jogador era inserido em uma sala escura e sem a capacidade de se mover. Usando comandos de console, era possível readquirir controle do personagem, mas ao tentar sair da sala, o jogador recebia um screamer daquela cabeça sem olhos, então o jogo crasha. Após o mapa de Half-Life ser descoberto, a conta do Found on the Tape publicou em seu canal outro link para o download de um segundo mapa. Esse se trata de um labirinto, Eu acho que já vi sobre isso aí. onde o jogador deve navegar por uma série de dutos de ventilação. O canal Found on the Tape publicou seu terceiro e último vídeo pouco tempo depois, contendo mais um enigma que dessa vez não foi solucionado. Usuários então tentaram enviar e-mails para a conta e receberam uma resposta automatizada contendo a frase "Estou preso" repetidas vezes, e mais um link de download. O terceiro mapa é outro labirinto de dutos que, no fim, te leva à sala do primeiro mapa. O link para o quarto mapa foi divulgado pelo canal Found on the Tape por meio de um post em código binário. Assim como os outros, o mapa começa em mais um labirinto. O jogador eventualmente encontra uma série de buracos na ventilação que te levam para camadas mais profundas, levando até um corredor inundado e com paredes enferrujadas. De repente, o cenário começa a tremular e o jogador é perseguido por uma criatura. Ao ser pego, o jogo crasha. A criatura em questão tem o visual de um corpo sem braços e um rosto idêntico à cabeça do primeiro vídeo.
Após o quarto mapa, não foi descoberto mais nada sobre essa ARG. Nenhum dos vídeos ou mapas tinha pistas o suficiente para decifrar qualquer narrativa ou propósito, até que vários anos depois, o enigma do terceiro vídeo foi finalmente decifrado, levando até um link do Mediafire, que supostamente continha um link para o quinto e último mapa. Porém, quando o link foi descoberto, a página de download já havia sido derrubada. O mistério do Found on the Tape foi uma das primeiras ARGs da internet e terminou sem uma resposta. A teoria mais popular é que o canal servia como um meio para divulgar os mapas de terror do criador, ou que a narrativa se tratava de um serial killer que mutilava suas vítimas e as mantinha em um cativeiro. De qualquer maneira, a resposta para o mistério do Found on the Tape até hoje permanece sem resposta, e o link para o quinto mapa, que poderia ter contido a resposta para tudo, foi descoberto vários anos após o link ser derrubado. Tarde demais. A gente não vai ver tudo hoje não, tá? Vamos ver mais um pouquinho. Já tem 3 horas de live, Jesus, a gente viu 2 vídeos. Tá vendo o terceiro agora. Eu fiquei muito tempo nos 2 vídeos, né? No YouTube brasileiro, existe uma estranha bolha de canais sobre... Se bem que vai faltar mais 30 minutos, acho que a gente já vai terminar esse. Depois desse eu fecho a live. Igual eu falei, talvez não tivesse desenho. Ah, tem um vídeo. Não, a gente não pode terminar esse vídeo hoje porque tem um vídeo do Meth que ele pagou propina pra gente ver. Que é um vídeo em inglês. Todos isso aqui foram de base, tá? Vai de base também. Cadê? Mas tá, peguei, eu tenho o link dele aqui. Então vai ser o... A gente vai ver mais uns 10 minutos desse aqui. E aí uns 20 minutos. Vai faltar 30 minutos, mais uns 10 minutos. E depois a gente finaliza. E eu vou ver o vídeo do Meth. E aí eu vou fechar a live. Porque hoje eu nem abri, né? Eu abri por causa de vocês. Porque por mim eu não abria não. Mas eu falei, vou abrir. A galera tá esperando. Sobrenaturais dedicados a vídeos de Spirit Box, um aparelho que supostamente faz você ser capaz de falar com os mortos. Sempre que uma celebridade morre, esses canais lucram ao realizar vídeos afirmando terem conversado com o falecido por meio dessa Spirit Box, e então repetem o processo toda vez que uma nova celebridade morre. Se você digitar o nome de qualquer celebridade morta recentemente, você vai encontrar dezenas de vídeos desses canais, muitos dos quais possuem centenas de milhares de visualizações e milhões de inscritos no canal. Quase todos os vídeos são fake e inserem áudios assustadores na pós-edição para parecer que a Spirit Box está funcionando. Alguns, inclusive, são extremamente desrespeitosos com a pessoa que acabou de falecer, e vários desses canais possuem trechos da Lei de Proteção aos Direitos Religiosos na descrição, basicamente levando a crer que você pode ser preso por intolerância religiosa se dizer que o vídeo é fake, pois isso seria supostamente parte da crença do criador do canal. Esses canais de Spirit Box já farmaram com a morte de diversas celebridades, entre elas o Silvio Santos, MC da Leste, Marília Mendonça e até mesmo Lázaro Barbosa. Castle Cats foi uma série de jogos Flash. Os jogos eram games de plataforma onde você controla um gato e tem que subir até o topo de um castelo enquanto desvia inimigos antes do tempo esgotar. Houveram 4 jogos dessa série, lançados entre 2004 e 2006. A parte estranha desses jogos não estava na gameplay em si, mas sim nas telas de Game Over no jogo. A cada jogo da franquia, as telas de Game Over ficavam cada vez mais perturbadoras. No primeiro jogo, o Game Over era só o seu personagem em uma tela colorida com um curativo na testa. No segundo, só uma janela que diz "você morreu". No terceiro jogo, ao morrer, o jogo corta imediatamente para uma imagem de uma caixa coberta com um saco de lixo, com um rótulo escrito... Tem uns rabbit hole que eu acho muito inútil. Tipo isso aí. Foda-se, pô. Inútil, sabe? Não serve pra nada. Escrito com caneta dizendo "gato morto". No quarto jogo, a tela de Game Over é uma imagem real de uma mulher segurando o corpo em decomposição de um gato. Aí o negócio ficou mais estranho, de fato. Esse jogo acabou traumatizando muitas crianças na época, tanto que o quarto jogo foi removido do site Newgrounds. Em algum momento, em 2022, o criador da franquia iniciou o desenvolvimento do Castle Cats 5, mas... Mesmo assim, acho uma creepypasta muito... um rabbit hole muito random. Pra mim não tem muito valor esse tipo de coisa, não. O desenvolvimento cessou em 2023, quando o desenvolvedor infelizmente faleceu após uma complicação não especificada. Soy Jack Party é um image board semelhante ao Deu em nada, sabe? Foi só filler pro vídeo. Dedicado a memes do Soy Jack. O Soy Jack é uma variante do meme WoW Jack,
que surgiu no 4chan como uma paródia de homens com baixa testosterona, consumistas, fascinados por hobbies infantis e que têm o costume de posar com a boca aberta. O nome Soy Jack é uma mistura das palavras Wojak e soja em inglês, em referência ao amor desse arquétipo de homens por comidas à base de soja, que curiosamente também reduzem o nível de testosterona do corpo. Conforme o tempo passava, vários memes Tem debates em relação a isso, né? Mas o que importa é o simbolismo. E o simbolismo é implacável. e subvariantes do Soy Jack foram surgindo e inundando várias threads do 4chan em 2019 e 2020, com o principal recinto dos postadores de soja sendo a board Quay no 4chan. A board era destinada para perguntas e respostas, onde usuários do 4chan podiam pedir conselho para seus amigos anões, mas o Quay, na prática, acabou se tornando uma zona anárquica com shitposts, memes do Soy Jack e referências à série holandesa Ongezelig. O Quay se tornou de longe a board mais única do 4chan, contendo até a sua própria subcultura e dialeto. Soy Jacks postados, que eram de boa qualidade, eram chamados de gema pelos usuários, e os de baixa qualidade eram chamados de carvão. Os entusiastas da soja postagem se intitulavam Soy Teens e conversavam no site mimicando o linguajar de progressistas e tuiteiros, que eventualmente foi se moldando em um linguajar próprio e único dos Soy Teens, conhecido como Soy Speak. Cada variante existente do Soy Jack é pesquisada, catalogada e nomeada pelos Soy Teens. Algumas variantes famosas do Soy Jack incluem Plier Jack, baseado no rosto do youtuber Markiplier, Throne Jack, uma série de variantes usados para parodiar pessoas trans, Chud, baseado no rosto de uma escolar e usado para parodiar membros da extrema-direita americana, e Cobson, frequentemente usado para ridicularizar pessoas com fetiches estranhos. Ninguém tá livre, né? Todos serão zoados, de todos os lados. Em 2020, um usuário chamado Sult criou seu próprio fórum chamado soyjack.party, destinado a postagens do Soy Jack. O site foi inicialmente criado como uma piada, mas em 2021, a board Quay foi excluída pelos administradores do 4chan, iniciando um grande êxodo de usuários para o Soy Jack Party, cujo nome passou a ser abreviado para Shardy pelos usuários. O site passou a rapidamente ganhar popularidade por ser o maior recinto da subcultura de soja postagem, mas também por servir como uma base de operações para vários eventos de raid e doxing pela internet. Pessoas que eram doxadas e raidadas pelo Shardy eram, em sua grande maioria, ativistas da comunidade LGBT, moderadores do 4chan, streamers na Twitch e paneleiros do Discord que tentavam spamar memes forçados no site. O crime do cara, spamar meme forçado. Vai ser doxado, não tem como. Alguns usuários do Shardy também possuem o hábito de responder comentários que não gostam com imagens de e imagens dos nudes do youtuber Nicocado Avocado. Nojento. Em julho de 2022, Nicocado Avocado é pior do que Gore. Sult vendeu o site para um homem russo chamado Yuri Kuznetsov, que assumiu o controle do site e o integrou na rede de sua empresa chamada Kolima Network. Yuri passou a administrar o site usando o nome Kuz de julho de 2022 até julho de 2023, quando teve que transferir a posse do site por ter sido recrutado para a guerra na Ucrânia, ou pelo menos supostamente Porra de... Nossa, recrutado, já que muitos duvidam que Yuri era uma pessoa real ou apenas uma identidade falsa do ADM. Mas desde então, o site passou a ser administrado pelos ADMs Fruit e Doll. Recentemente, em 2025, um Soy Team que ficaria conhecido como Capitão Gema foi capaz de hackear o 4chan. O capitão tomou controles administrativos, expôs informações sobre os moderadores e restaurou o Quay antes de derrubar o site. Não Aperte o Botão foi um gênero de comunidades no Orkut que eram bem famosos na época. A primeira do gênero foi a Não Aperte o Botão Vermelho, que na descrição lhe redirecionava para um jogo flash onde você podia clicar em um botão vermelho enquanto uma legenda te ofende por não saber seguir ordens. Depois surgiram várias outras comunidades inspiradas, como a Não Aperte o Botão Verde, Não Aperte o Botão Rosa, Preto, Roxo, enfim. O que fazia elas interessantes é que cada botão era uma coisa diferente e você nunca sabia o que poderia ser. O botão verde te redirecionava para um jogo que era exatamente o mesmo que o do botão vermelho, só que com o botão verde. O botão marrom lhe redirecionava para um screamer da menina do exorcista, e alguns botões até lhe redirecionavam para um vírus. Infelizmente, a maioria das comunidades desse gênero não foram arquivadas, e hoje uma das... Nossa, eu tava nessa. Não vi Pelé, mas vi Ronaldinho. Eu tava nessa. Eu nem gosto de futebol. Acho que na hora de sair tudo some eu também tava nela. Não estava no Naruto Uzumaki, eu acho. Não tenho amigo, tenho fãs. Nossa, que cringe. Todo mundo tava nessa, inclusive eu.
Não desisto nem fudendo, tava nessa também. E todo mundo desiste. As únicas coisas que comprova que já existiram é esse vídeo com 130 views de 13 anos atrás de alguém no jogo do botão vermelho. Na internet gringa, principalmente no Reddit, existe uma comunidade de pessoas que se dedicam à causa anti-carros. Elas criticam o uso do veículo a favor de bicicletas e transporte público, com seus argumentos se resumindo à afirmação que carros são ruins para o clima ou causam mais acidentes mortais que qualquer outro veículo. O que separa essa comunidade de simples pessoas que preferem os outros meios de transporte é que a comunidade anti-carros não apenas defende a completa ilegalização do veículo, como também organizam ataques contra pessoas na vida real que possuem carros. Porra, doente demais, né? O subreddit r/fuckcars é considerado o maior rincão para essa comunidade, onde usuários frequentemente compartilham imagens e vídeos deles furando os pneus de estranhos como uma forma de protestar. Caralho, mas essas pessoas têm que ser presas. Presas e forçadas a trabalho escravo. Não tem como, não tem como. Tem que ser assim mesmo. O cara sair na rua furando o pneu do carro dos outros, tá ligado? Nossa senhora. No X/Twitter, os anticarros possuem também uma considerável presença, embora o ambiente mais livre do site faz com que muitos dos ativistas entrem em debate com pessoas que discordam de sua causa ou desaprovam de seus atos de vandalismo. Outra comunidade, estranha porém semelhante à comunidade anti-carros, que também era ressentada no Reddit, era a comunidade anti-trabalho, que pregava que o ato de trabalhar deveria ser opcional, e caso uma pessoa não queira trabalhar, ela não deveria, mas a sociedade... Você pode não trabalhar, você pode. Todo mundo pode escolher não trabalhar. Ué. Só não pode esperar que outras pessoas te sustentem também. A sociedade capitalista força as pessoas a trabalharem por meio da pobreza, e que isso seria... O que você pode fazer? Você pode tentar ir pro mato e viver do mato. Ué. Você vai ver que viver no mato gera mais trabalho do que um trabalho normal. uma forma de escravidão. A comunidade era liderada por um moderador no Reddit que trabalhava como passeador de cachorros, mas foi alvo de ridicularização após uma entrevista na Fox News, o que resultou no movimento anti-trabalho perdendo espaço para Eu vi essa porra. outros movimentos Não a entrevista, mas eu vi que rolou isso. desconstrutivistas. O incidente do vôlei de 2006 é uma lenda urbana da internet e teoria da conspiração que surgiu no 4chan em 2017. Esse eu nunca escutei. Em uma thread dedicada a teorias da conspiração, o OP mencionou, entre várias outras teorias famosas, o incidente do vôlei de 2006. Outros usuários o questionavam sobre o que foi esse incidente, alguns, inclusive até afirmando que já sabiam sobre o caso. De acordo com o criador da thread, o incidente ocorreu em 2006 em uma pequena cidade americana nos estados de Nebraska ou Dakota do Sul. Em 27 de setembro daquele ano, o jogo de vôlei feminino foi interrompido por um grupo de homens armados que abriram fogo contra as atletas e a audiência, matando dezenas de pessoas no evento. O caso foi inicialmente noticiado por jornais impressos daquela região, mas nunca foi noticiado em rede nacional e simplesmente apagado da história pública, com apenas alguns resquícios de que o evento ocorreu ainda restando. O incidente se tornou uma lenda urbana relativamente obscura até ressurgir em 2024 após um vídeo do youtuber gringo Mutahar. Em seu canal, ele tem uma série de vídeos onde ele explora sites e fóruns curiosos na Dark Web, e enquanto explorava um chão dessa camada da internet, ele se deparou com uma thread sobre o incidente que continha imagens vazadas da tragédia. Essas imagens possuem veracidade questionável, e um usuário no Reddit descobriu que o ginásio de uma das fotos era na verdade um ginásio em Nova York, e não no Nebraska ou Dakota do Sul como era no relato. Essa lenda urbana divide opiniões até hoje, e embora muitos acreditam que seja apenas uma creepypasta, existe uma espécie de tradição no 4chan, onde toda vez que alguém menciona esse incidente, todos devem agir como se soubessem do que estão falando. Isso que é o foda, né? Você pergunta o que é, todo mundo vai te responder como se soubesse, mas você só tá caindo na parada. E vai continuar espalhando aquilo. O evento perturbador de fato ocorreu. Antes de continuar, eu devo agradecer os donos dos campos de arroz, os membros do canal que me ajudam financeiramente, e graças a eles eu tô fazendo esse vídeo. Você também pode se tornar um membro clicando naquele botão ali do lado de se inscrever, e enfim, se inscreve, deixa like, e é isso aí, tá? De volta pro vídeo. Culpa é doido.
Arquivo 1 é um estranho canal no YouTube criado em 2014, mas cujo primeiro upload foi em 2021. O canal se dedica a arquivar aberturas e trechos de programas antigos da televisão brasileira, mas logo nos primeiros segundos de cada trecho arquivado, o dono do canal polui a tela com paredes de texto que parecem ser desabafos. O primeiro vídeo do canal se trata do encerramento do programa Globo de Ouro de 1974, com parede de texto logo surgindo com desabafo que diz: "Mas é só isso? Sim, só. Por que tu não posta o programa completo? Eu quero ver o programa completo. Bom, tô me cagando pro que tu quer. Eu não quero. Quer mesmo? Espreneia aí, bate o pezinho no chão da tua casa, não é aqui não." Em outro Crying. vídeo, em um arquivo Mas, tipo, beleza. Mas qual que é o. Tudo bem que são rabbit holes, né? Não são teorias da conspiração nem nada, é só coisas estranhas. Mas aonde que isso vai dar, né? Para ser um rabbit hole, você tem que começar no negócio e ir pulando de um pro outro. Né? Começo nisso aqui, depois vou pra uma outra coisa, quando você vê, você tá numa parada maluca. Onde que isso vai dar? abertura de um desenho animado, o arquivo 1 diz: "Error. Esse texto de vinheta faz tanto sentido quanto a sua vida, guri. Nenhum. Se aí, por gentileza. Esse é foda falar mal, né, tio Lima? Vem aí uma raridade absoluta dele por aí, guri. Já fica com a mão no negocinho que dublava. Passava na minha infância em um canal aberto. Não precisava ser burguês safado filho da puta pra ver." Além dos vídeos em si serem bem estranhos, os comentários neles também são bem curiosos. Muitos deles são de pessoas que parecem já conhecer o rapaz por trás do arquivo 1 mesmo desde o primeiro vídeo, e eles são bem agressivos. Por exemplo, "tenho asco de pessoas ignorantes como você, mal amado do caramba, e que a Globo faça seu trabalho, porque vou levantar um multirão pra denunciar o seu canal só por causa do abuso." O arquivo 1 responde quase todos os comentários de seus vídeos de forma tão brava quanto em seus desabafos, e quase todos os vídeos possuem descrições que apontam que existe alguma treta interna por trás do canal. A descrição de um dos vídeos diz: "Chamada, vem falar comigo, covarde. Encara ao invés de criar fake, se esconde não. Tá sem coragem? Tá com medinho, criancinha?" A pessoa por trás do canal aparenta ser levemente perturbada e O embora teu Twitter, que é chamado Mama da Minha. não tenha como saber exatamente o que ocorreu e qual é a origem desse canal estranho e desses comentários, existem informações suficientes Pô, tem para literalmente o Twitter do cara ali. Esse pá é fake, né? Mas, tipo, não existe. Mas. delinear o que provavelmente ocorreu. O canal Arquivo 1 provavelmente teve muito mais vídeos em seu canal e deve ter deletado todos eles em algum momento em 2021. Isso explica o porquê da diferença entre a data de criação do canal e o seu primeiro upload, e também o relativo alto número de inscritos para um canal que tem tantos poucos uploads com tão poucas views. O Arquivo 1 postava aberturas, encerramentos e trechos históricos da televisão brasileira, mas existem fontes que apontam que nessa época pré-surto, ele já era bastante odiado por essa subcomunidade de entusiastas da televisão. O dono do canal respondia quase todos os seus comentários com ofensas à pessoa, independentemente do que ela escreveu, e ainda pior, aplicava strikes contra pessoas que repostavam ou reutilizavam seus arquivamentos no YouTube. Mas nesse caso, o que o Arquivo 1 fez? Me explica a atrocidade que ele cometeu. O dia que o Arquivo 1 cair, eu quero soltar tanto foguete. Me explica o que aconteceu. O que aconteceu com a Simplesmente ele foi reclamar com ela porque ela botou uma vinheta lá numa cronologia, eu acho. Em qual e aí ele cronologia? ameaçou de dar strike nela, porque ele disse que a vinheta era dele. Que ele fala que as vinhetas são deles, só apenas as fitas que contêm as vinhetas são dele. Da televisão brasileira? Você acha que a televisão brasileira é sua? O dono do canal seguiu postando relíquias da televisão brasileira de 2014 até 2021, até surtar de vez, postar arquivos vandalizados com paredes de texto e deletar todos seus outros uploads. Hoje o canal possui cerca de 160 vídeos de desabafos e ofensas por cima de clipes de televisão. Pataiporã é uma pequena cidade. Pô, que rabbit hole merda, não deu em nada. Aí tá de sacanagem nos rabbit holes, ô menino Thomas. No Mato Grosso do Sul com apenas 10 mil habitantes
e uma página na Wikipédia composta por apenas 2 frases. No Google, existe uma função onde você consegue encontrar páginas em sites específicos ao escrever a palavra-chave em aspas, seguido do URL do site em questão. No 55chan, um usuário descobriu que se você fizesse isso com o URL da prefeitura de Batayporã, era possível revelar páginas escondidas contendo arquivos PDF. Nesses arquivos não haviam apenas coisas relacionadas ao pequeno município, mas também coisas relacionadas ao exército, alienígenas e documentos. Não é nome de filme não, porra? Alien Rapture The Chosen não é nome de filme não? Porã. E assim, na prefeitura de uma certa cidade aí, o povo baixava torrent, Marvel, pornô e o caraca, no PC da prefeitura mesmo. Era possível revelar páginas escondidas. Mas esse aqui é mais interessante, né? Mais interessante do que esse arquivo 1 aí. Tendo arquivos PDF. Nesses arquivos... Thank you for reading Baltic, sei lá o que, tá? Eventually we'll definitely discover a new experience endowment by spending more cash. Yet when get you, sei lá o que. This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this alien from Zarg. Zerg. Não haviam apenas coisas relacionadas ao pequeno município, mas também coisas relacionadas ao exército, alienígenas e documentos. Worlds Beyond the Pole, The Smoky Gods, Edwardian Era, Hollow Earth Fantasy Novel, viu? Isso é um livro, pô. Outro livro. Em diversas línguas que pareciam ser confidenciais. Porém... Não parece confidencial, cara. Tá, isso aqui é um livro de ficção falando sobre teoria da conspiração e tal. Documentos em diversas línguas que O pareciam... nego não sabe ler inglês e fica com medo do negócio. Ai, é confidencial. ser confidenciais. É um livro, tá até na Amazon aí, ó. Porém, não era possível acessar tais documentos, pois ao clicar nos links, o navegador exibia uma página de erro afirmando... Provavelmente você tinha que estar logado. Mas olha o nome do arquivo. From the Sky, an Alien Invasion Series, The Complete Trilogy. É ficção. O cara tá literalmente baixando PDF e filme no PC da prefeitura. Acontece aqui também. Afirmando que a sua conexão foi negada. Esse fato foi então de erro, afirmando que a sua conexão foi negada. Aqui, ó. Unexplained Zodiac, Free eBooks. Hamptonshire Express Case, Free eBooks. O cara tá baixando PDF na prefeitura, mano. Esse fato foi então repercutido pelo 4chan e 8chan e foi interpretado como o site da prefeitura de Batayporã, sendo também uma database secreta para documentos confidenciais do governo brasileiro. LARP. Impossível. Impossível. É literalmente só ler o que tá escrito lá no documento. Que tinham conhecimento de seres extraterrestres, como os que foram avistados na Operação Prato ou no incidente. É literalmente os caras baixando PDF de Alien, Terra Oca e série. É isso, pô. E ele deixou isso tudo no servidor da prefeitura para poder assistir de qualquer lugar que ele tivesse logado, ler de qualquer lugar que ele tivesse logado. De Varginha, mas por meio de um descuidado com o Google, o público agora podia observar arquivos escondidos nessa database. A prefeitura de Batayporã nunca se pronunciou sobre o caso, mas a provável resposta para o mistério é bastante desanimadora. Se você for usar o mesmo truque para ver arquivos PDF sobre alienígenas... Let's Find Pokémon Volume 3, Coloring Book. É livro da biblioteca. Para pesquisar coisas nada a ver, como Pokémon ou Star Wars, o Google também exibia supostos arquivos PDF sobre esses assuntos. Usando o Wayback Machine, era possível ver essas URLs antes de serem bloqueadas, e acontece que todas elas não lhe redirecionavam para documentos ultrasecretos, mas sim para um serviço de livros pirata, que pedia Free Books, tá escrito na parada, não precisava nem clicar. para você se registrar no site para ver o arquivo, apenas para então lhe redirecionar para a página de um VPN nada a ver e presumidamente roubar as suas... Sim, que acontece direto, desses sites aí que você tenta baixar PDF, e aí eles ficam infinitamente pegando seu dinheiro. Informações para revendê-las online. Em outras palavras, um golpe. O que provavelmente ocorreu foi que um grupo de hackers foi capaz de encontrar uma vulnerabilidade no site desse pequeno município e o usou para divulgar esse serviço falso.
As URLs sobre Não, por que ele usa isso pra divulgar o serviço falso usando uma URL escondida do site da prefeitura de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul? Cara, provavelmente o filho da puta ficou logando nesse negócio aí, conseguiu baixar os livros ou algo do tipo. É coisa de estagiário, mano. alienígenas e Pokémon eram na verdade todas o mesmo link, mas o site do golpe simplesmente alterava Muda, sim, acontece o nome do suposto livro que você estava Se você procurar qualquer livro na internet, sempre tem um site lá do mesmo esquema que diz que tem o livro, cadastrar e nunca tem. bloquear com base na palavra-chave que você inseriu. Então, por exemplo, se você estava querendo pesquisar algo sobre o ET de Varginha, o site ia inventar o nome de um livro falso sobre o ET de Varginha para dizer que ele existia nesse site. Nem livro falso não existe. Para tentar atrair uma vítima. Se você pesquisasse algo sobre Pokémon, ele ia inventar um livro falso sobre Pokémon. Podia ser da biblioteca também, né? Mas não é o caso. Eventualmente, a prefeitura foi capaz de retomar o controle do seu site, mas ainda haviam resquícios disso na busca do Google. Hoje, esses resquícios foram todos apagados e o esquema não funciona mais. Por toda a internet, existem vários vídeos de acidentes de trem originados na Índia. Então que um cara, ele tá assim com o braço fora e bate no poste, aí ele quebra o braço. Tipo, não sangra nem nada não, mas o braço inverte. Que dor, só de lembrar. E eu digo vários mesmo, centenas e centenas de vídeos. E a maioria deles não são gravados por câmeras ou pessoas observando de longe, mas sim muitas vezes pela própria vítima ou por alguém próximo da vítima que estava gravando elas na trilha do trem sem fazer nada. Isso se dá por conta de uma moda ou peculiaridade cultural da Índia, onde passar extremamente perto de algo perigoso e veloz é visto como algo brabo ou foda, semelhante ao clichê dos filmes americanos, onde um personagem vira as costas para uma explosão. Por conta disso, muitos indianos gravam a si mesmo ou seus amigos andando perto de um trem enquanto ele passa, ou então ficando na trilha do trem e saindo no último segundo para tentar recriar uma cena cinemática. Além disso, a infraestrutura e a conduta de trânsito na Índia são bastante precárias comparado com a de outros países. Em total, cerca de 300 pessoas... Se você ficar no meio aqui e passar em 2 trens, você morre. Se estiver em pé. Você vai ser sugado para debaixo dos trens. Então você tem que abaixar. Pessoas morrem em acidentes relacionados a trens no país a cada ano. E o número de vítimas em acidentes de trânsito na Índia é de 172 mil pessoas anualmente. Tulpas são supostos seres... Mas isso aí não é um rabbit hole, né? Esse foi um fato curioso. Cadê o rabbit hole? Para ser um rabbit hole, tinha que começar nisso, aí mostrar que os trens tem sei lá o quê, aí você vai descobrir que os trens foram comprados da Alemanha nazista, sabe? Esse que é o rabbit hole. Cadê o rabbit hole? Manifestados na mente de uma pessoa, que podem ser criados por meio de uma meditação ou rituais. A tulpa é como uma espécie de amigo imaginário. Tulpa é interessante. O rabbit hole da tulpa é bom. Vamos ver se ele vai falar. E tem sua origem em doutrinas ocultistas e no budismo tibetano. Em 2009, o conceito de tulpas passou a ser discutido em fóruns pela internet. Esses fóruns eram dominados por usuários que se intitulavam tulpamantes, capazes de criar tulpas em suas mentes e ensinar outros a como criar suas próprias tulpas por meio de meditação, sonhos lúcidos, práticas espirituais e concentração intensa. Alguns descrevem esse processo como liberar um espaço da sua própria consciência para que outro ser possa surgir e ocupar aquele espaço. Tulpas são descritas como seres de pensamento autônomo e são semi-independentes da pessoa que a manifestou em sua mente. A partir dos anos 2010, o conceito de tulpas passou a ser amplamente discutido na board X do 4chan e em certas comunidades no Reddit. Boa parte dos usuários que eram ativos nesses fóruns eram pessoas que tinham problemas sociais e viam nas tulpas como uma forma de conseguirem um amigo íntimo.
Dentre os usuários que tentaram manifestar uma tulpa, alguns compartilharam que não tiveram êxito, enquanto outros afirmaram que tiveram sucesso e compartilharam histórias e momentos que passavam com seu novo amigo dentro da sua cabeça. Mas e aí quando o negócio dá errado? Em 2014, o jornal Vice noticiou um homem que afirmou compartilhar seu cérebro com 3 tulpas diferentes que tomaram a forma de personagens do desenho My Little Pony. Por outro lado, existem relatos de pessoas que conseguiram manifestar uma tulpa, mas que a tulpa em questão não era amigável. Existem relatos de homens cujas tulpas tentaram convencê-los a cometer suicídio, cometer crimes, ou que simplesmente o ameaçavam em sua cabeça e o torturavam em seus sonhos. Um homem afirmou que tentou se livrar de sua tulpa, mas que falhou, e agora a tulpa estava gritando dentro de sua cabeça 24 horas por dia, sem deixá-lo dormir ou viver normalmente. Uma das Ele podia ter começado a falar da origem das tulpas, né? Pra fazer o rabbit hole. Pra falar do budismo tibetano, a origem das tulpas, como que é um negócio perigoso, como que foi usado no ocultismo de várias partes diferentes, como que funciona. E teve uma moda no TikTok mesmo, de tulpa, uma época, sobre vou fazer minha tulpa e sei que e tal. E o negócio logo virou uma parada de terror. A tulpa logo virou uma parada negativa. E, em geral, se eu não me engano, pelas minhas pesquisas, é muito fácil virar negativo mesmo. Aí, o que é exatamente? Pô, tem um robô enfrentando uma tulpa maligna. Legal. Tulpa Rebirth, The Tulpa Trilogy Book 3. Vou comprar. Mas tem alguns conceitos bem interessantes aqui para pesquisar sobre tulpa. Aí tem um stand maligno, é um demônio, é um fantasma. Tem as suas características específicas, né? Mas é um tipo de encosto. das maiores piadas sobre a internet, que tem as suas origens desde os anos 90, é a afirmação que você nunca deve deixar vazar o seu próprio histórico de navegador. É comum que pessoas pesquisem coisas estranhas, questionáveis. Eu vou acelerar porque nas outras níveis estavam com rabbit holes mais legais, eu acho. Esses aqui tão tipo, tulpa, uou. Ele não tá dando o rabbit hole. Ou explícitas, e caso tal histórico seja visto por outra pessoa, isso pode resultar em constrangimento ou pode ser difícil explicar. Isso que para muitos é um pesadelo, acabou se tornando realidade em 2006. O site America Online, ou AOL, era o maior site da internet na época e se tratava de uma espécie de Google antes do Google. Em 2006, foi publicado online um documento contendo o histórico de navegador de 650 mil usuários do site. Esse documento foi criado para ajudar nas pesquisas da empresa e foi vazado sem querer por funcionários da AOL. Eles queriam compartilhar o documento de forma privada, mas acidentalmente compartilharam no modo público. A publicação foi apagada apenas alguns minutos depois, mas até lá já havia sido baixada e repostada em vários lugares pela web. O documento não apenas vazou o histórico de mais de 500 mil de pessoas, como também expôs a falta de privacidade em suas buscas e o fato da AOL estar espionando seus usuários. Felizmente, os nomes dos usuários estavam censurados e apenas exibidos como usuário, seguido de um número sequencial, como usuário 1, usuário 2, usuário 2278, etc. Mesmo assim, ainda era possível determinar a identidade de muitos usuários anônimos com base no que eles pesquisavam, visto que muitas pessoas pesquisavam locais próximos de sua casa ou até pesquisavam seu próprio nome para ver o que aparecia. Dentre as centenas de milhares de usuários com históricos vazados, vários possuíam pesquisas peculiares, e com base nelas era possível traçar a história por trás de cada pessoa. Um dos usuários anônimos pesquisou sinais de relacionamento abusivo, como saber se estou grávida, efeitos do uso do crack na gravidez, como sair de um relacionamento abusivo e, meses depois, perda gestacional e divórcio. Outros usuários tinham históricos repletos de buscas por conteúdo ilegal ou extremamente doentio, e talvez o mais infame deles tenha sido o usuário 927. As primeiras pesquisas do 927 eram coisas normais, como fotos de flores, bandas de rock e séries. Depois, suas pesquisas passaram a conter coisas extremamente obscenas, como vídeos de zoofilia, esposa cadáver, hentai de crianças doentes, vídeos de mijo, Crianças doentes, animes para adultos.
esposa cadáver, hentai de crianças doentes, vídeos de mijo, mofo em seres humanos, tortura elétrica sexual, comprar esposas mirim, Né? BDSM, né, especificamente. Então, prática adulta de restrição com choque. da Bela e a Fera da Disney, crianças virtuais, episódios dos Simpsons, Criança virtual, como adotar uma criança. holocausto e entre outras pesquisas bem estranhas, que podiam muito bem até incriminar o usuário de algum crime. Mesmo após anos de pesquisa e investigação, a identidade do 927 não foi descoberta. O vazamento da AOL foi um dos maiores vazamentos da história da Tem cara de adolescente. internet. E é um lembrete não apenas da presença de pessoas doentias na sociedade, como também um lembrete para a falta de segurança e privacidade de nós usuários comuns. Até hoje, o seu histórico é catalogado e arquivado por empresas Big Tech, assim como seu nome, endereço, familiares, gostos, medos, inseguranças. O Google sabe de todos os pornôs bizarros que você já procurou. E é dito que os algoritmos virtuais conhecem uma pessoa melhor que seus próprios familiares e melhor que até ela mesma. Esse último aqui foi... Acho que foi o melhor da camada aqui do vazio. O resto foi só curiosidade. Nas outras camadas estava mais interessante. O fato é que Rabbit Hole é muito difícil de você fazer um iceberg, porque você tem que entrar no buraco, né? Você tem que ir para as várias camadas, as várias etapas. Se é só uma parada, não é um Rabbit Hole. Mas enfim, bizarro.